Boa noite, pessoal. Meu nome é David Host. Eu peço licença para utilizar o espaço do TV Wicca e gravar esse vídeo, antes de tudo, para expressar minha indignação, mas para mostrar minha opinião a respeito de um assunto que aconteceu hoje. Um pouco mais cedo hoje pelo Facebook, aconteceu um episódio que eu acredito que muitos verificaram, no qual um escritor de literatura esotérica e mística colocou sua opinião acerca de homens utilizarem um círculo lunar ou um diadema, como ele disse, sobre a fonte, na cabeça, dizendo que na Wicca isso não seria aceitável. Dizendo que isso não era algo correto e que isso é apenas para sacerdotisas usarem e que representa a soberania de uma sacerdotisa, o seu grau e por aí vai. Até aí tudo bem. E dizendo que realmente quem usava aquilo era uma pessoa que não tinha instrução e etc e tal. E como um estudante tanto de bruxaria quanto sou um estudante de jornalismo, eu prezo pela informação e pela opinião, mais do que nunca. As opiniões, elas são divergentes. Quando nós postamos uma opinião sobre um assunto em uma mídia chamada Facebook, como o senhor Claudinei fez, ele está sujeito a outras pessoas darem a sua opinião sobre o assunto. Bom, e foi uma postagem pública em uma rede social, então as pessoas elas podem se expressar, ok? Foi quando o senhor ilustríssimo Claudinei respondeu ao meu comentário. Todos os comentários que foram feitos, eles vão estar na descrição desse vídeo, pois felizmente eles foram printados antes de serem apagados pelo Claudinei, que me bloqueou do seu Facebook e não teve a decência de continuar tendo um debate saudável sobre um assunto de interesse público no cenário pagão. Resumindo, ele deixou muito bem claro que ele é um grande iniciado e eu e muitos outros, como ele disse que fazemos um teatrinho em nossas iniciações. Eu gostaria de deixar claro, assim, essa questão da Wicca. Eu não vou entrar em etimologia da palavra, eu não tô aqui para explicar nada e nem para ser professor de ninguém. Mas a Wicca que nós conhecemos hoje, na qual um dos grandes percussores foi Gerald Gardner, ela vem de 1950 para cá, então ela é uma coisa extremamente nova. Eu não tô entrando na questão da bruxaria tradicional, eu tô falando da Wicca. A Wicca é uma coisa extremamente nova. E Gerald Gardner, em nenhuma de suas publicações, porque eu li suas publicações, ele nos coloca uma diretriz sobre o culto. Em poucas vezes, acredito eu, que eu não salvo engano, acho que em nenhuma vez ele nem utiliza a palavra Wicca antes do seu falecimento. Ela veio ser utilizada um pouco depois. E então essa questão assim da regra do que deve ser feito, do que não deve ser feito, ela foi imposta por vontade de homens depois. E foi-se o tempo em que nós acreditamos em algo que é ditado por homens. A gente é livre para celebrar e para praticar da melhor forma e como achar possível. Eu acho assim, essa questão do tradicional também. Gardner foi um dos pioneiros nessa questão e em momento algum ele recriminou e ele também não excluiu as pessoas que já escreviam antes e colocou o seu ponto de vista como um ponto de vista único e verdadeiro na época. E o que acontece, assim, na verdade, na minha opinião sobre o que acontece dentro da Wicca, no cenário que nós estamos vendo hoje da Wicca, é que a mídia, essa massa, ela tenta recriminar todo mundo que não tá de acordo ou nas ordens dessas pessoas, infelizmente, como é o caso do Claudinei Pietro. Resumindo, ele deixou muito bem claro sobre a sua iniciação, então, né, sobre o fato dele ser tão bem iniciado. Quando a gente olha para a história do Claudinei, eu acho que é interessante que eu tive o prazer de ler assim bastante das suas obras, inclusive eu tenho uma de suas obras mais antigas, né, antes de no próprio Wikipedia, se vocês pesquisarem, né, sobre o Claudinei, vocês vão ver que ele mesmo, acho que deve ter feito a descrição dele, ele deixa uma referência bibliográfica dos livros que ele já escreveu. Eu gostaria de saber onde que esse aqui se encaixa nessa referência, na onde o autor desse livro, que cuidou em lançar uma obra de modelo extremamente abrangente, indispensável para quem estuda magia angélica, Claudinei, né, que desde menino tem uma sensibilidade, filho de médium umbandista, aonde foi iniciado na Umbanda, se encontra no Candomblé, aonde é que o tradicionalismo ele tá nisso daqui? Que ele recrimina tanto, né, as pessoas que não são tradicionais. Então, em que base de Wicca tradicional se encontra essa publicação? Eu gostaria de saber. E muito bom. A propósito, o livro é um livro muito bom para quem gosta de magia dos anjos, como eu, para quem respeita toda forma de culto, como eu respeito, para quem acredita que
como ele disse, né, como, sabe, uma série de ofensas que ele chamou Wicca danoninho, Wicca de fila de pão, como as pessoas ofenderam e chamaram. Então, assim, eu não participo de nenhuma dessas traduções, nem me considero Wicca. Eu gostaria, sim, que, na verdade, eu, como ele disse que sou iniciado de teatrinho, leio desde muito cedo essas revistas. E o trabalho do Claudinei começou muito antes dessa questão da Wicca tá em fase. Na onde ele escrevia e ensinava sobre orações antes de dormir com os anjos da guarda, benzeduras com os orixás. Eu respeito e admiro toda forma de religião. Religar-se. Somos brasileiros. E não só brasileiros. Somos filhos da terra. Já nascemos com o direito de crer e praticar o nosso religar-se da forma como acharmos melhor. Me chama de Pink Wicca também, não tem problema. No final desse vídeo você pode falar que eu não tenho conhecimento, pode me chamar de Pink Wicca. Aliás, isso aqui não importa pra mim. O mais importante é a gente ser pra nós mesmos, sem precisar ter vergonha do nosso passado. Porque, na verdade, naquela época, o mercado editorial no Brasil sobre anjos era um pouco mais lucrativo do que o mercado editorial comparado nos dias de hoje sobre Wicca, né? Eu não tô apontando e nem julgando o seu trabalho. Eu só acredito que quando você for se intitular, como você se intitulou nas suas palestras, como o precursor, o alto sacerdote da linha da Grande Ilha, o arco-sacerdote, blá, 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 membro superior, único no Brasil, por aí vai. É tanta nomenclatura que se esquece, na verdade, de quem você é de verdade. Você lembre-se de falar também sobre o estudo da magia dos anjos, sobre o estudo do candomblé, e não só criticar, colocando diretrizes e normas em um conjunto que foi pré-estabelecido por você, na verdade. Discrimina quem celebra pra São Jorge, sabe? Entre outras coisas que você sempre faz no Facebook. Eu nunca tinha comentado, dessa vez eu resolvi comentar, e como eu sou livre pra dizer aquilo que eu penso, eu tô aqui gravando esse vídeo. Como eu fui, na verdade, excluído, né, do seu Facebook, você não deu a chance de nós continuarmos um debate de forma saudável. Você disse que nós estávamos batendo boca, e eu não estou batendo boca com ninguém. Eu estou expressando a minha opinião sobre um assunto, como todos têm o direito de expressar opiniões sobre diversos assuntos. A diferença é que eu não estou apelando. A gente deve admirar qualquer coisa que realmente venha para somar conteúdo ao cenário pagão atual, mas a gente, como pessoas livres e pensantes, né, quem realmente pensa? Eu acredito que se você tivesse feito, inclusive, uma postagem contrária, dizendo que deveria ser usado o diadema, todo mundo também teria concordado com você, porque as pessoas não pensam. Então, assim, os meus comentários, eles foram excluídos, eu fui bloqueado do Facebook do autor. Isso chama-se opressão, tá? O nome disso é opressão. Se um assunto foi colocado de forma pública, ele deve prosseguir em um debate de forma pública, sem ofensas, sem estrelismo também, tá? Por favor, sem estrelismo. Mas tudo foi printado porque a história não mude de lado e ficará à disposição de quem quiser ler. Eu não estou discutindo e nem batendo boca. Deixo claro de novo que eu não estou batendo boca com ninguém. Eu estou exercendo o meu direito de celebrar a deusa da maneira como eu achar melhor, porque somos livres. E, para finalizar, independente se você é um iniciado alto sacerdote ou se você foi iniciado como eu, por alguém desconhecido dos olhos da mídia, mas que leva um trabalho muito a sério. O mais importante é que o que você faça atinja um propósito verdadeiro e honesto. Sim, sacerdotes podem usar, um cicle como esse aqui, um diadema sobre a fonte. Sacerdotisas também podem, praticantes também podem se sentirem que devem utilizar. Não existe uma lei que nos proíba, não existe uma regra que dite. Concluindo, para finalizar, a Wicca é uma religião dentro de uma constituição, e eu sei que nela existem regras, fundamentos e leis, mas nada impede de você ler sobre Wicca, rezar para os anjos, nada impede de você ser um bruxo e gostar da cultura afro. Concluo dando meus parabéns aos escritores e escritoras palestrantes que sempre tentam retirar essa massa Wicca de verdade única e continuam a escrever sobre anjos, fadas e histórias encantadas, que vale a pena embarcar mais em um livro de fantasia, que vale a pena, do que algo às vezes que não vai trazer nada de conteúdo. Tudo pra gente vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Então, gratidão, imensa gratidão pra todo mundo, luz pra você. Não é um bate-boca, é a minha opinião. Bênçãos plenas, arro, amém e axé pra você. Inscreva-se já no nosso canal.